Show de horrores na FIA e também nós temos McLaren além da área cinzenta, numa área mais coloridinha. Vamos falar sobre isso agora. As melhores camisetas estão lá na Paddock BR, não perca a oportunidade, entra aí na descrição, cupom RessacaF1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Tem de todas as equipes e pilotos, tem moletons, tem polos, não perca de forma alguma a oportunidade, entra aí na descrição. E também nós temos jogos e gift cards lá na Instant Gaming, também não perca essa oportunidade. Tem até novidades sobre o Natal também entrando lá, então dá uma olhada. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre dois assuntos importantes. O primeiro é a situação da FIA, Federação Internacional de Automobilismo. Muita polêmica nos últimos meses, eu diria que até nos últimos anos, e o Toto Wolff, chefe da Mercedes, sugeriu, obviamente de forma bem irônica, que os acontecimentos recentes poderiam servir como base para um reality show, até porque as tensões envolvem mudanças no quadro de funcionários, conflitos com pilotos e questões de governança, e também declarações controversas do presidente Mohammed Ben Sulayem, além de preocupações sobre a transparência da organização. E por mais que tenha sido uma fala bem irônica do Toto Wolff, isso aqui na verdade é uma crítica absurda à principal federação de automobilismo mundial, pelo simples fato de que não deveria de forma alguma acontecer isso. Não deveria de forma alguma estarmos falando sobre esses vários escândalos, ainda mais com frequência, que tem acontecido lá na FIA. Já falei para vocês há algum tempo, tudo indica que está uma confusão enorme e nós estamos conversando sobre isso há meses e meses, até que um dos demitidos recentemente falou justamente isso, que existe um belo de um problema lá dentro e que o problema se chama Mohammed Ben Sulayem. A gestão do Sulayem, pelo visto, é um desastre total. Além desses embates com os próprios funcionários, em que a cada 3, 4 demitidos um é contratado, você também tem o problema dos embates com pilotos, equipes e com a própria Fórmula 1/Liberty Media, o que também tem gerado alguns problemas para o Mohammed Ben Sulayem. Qual que tem sido o trunfo dele? O trunfo é que não existe concorrência. Até o presente momento, não existe outro concorrente, então Mohammed Ben Sulayem deve sim ser reeleito na presidência da FIA e ficar mais um ciclo. O que isso significa na prática? Significa que essa turbulenta gestão deve continuar por um bom tempo e nós não sabemos o tanto que isso vai impactar na FIA ou na Fórmula 1, porque está todo mundo insatisfeito com ele. E eu não me recordo, desde Max Mosley, que é quando eu acompanho Fórmula 1, já era o Max Mosley, eu não me recordo de uma situação tão ruim assim entre FIA, equipes, pilotos, Fórmula 1 por si só. Não me recordo. Teve um atrito outro ali com o Max Mosley, o Jean Todt era muito mais político, era um cara que conseguia articular as coisas de uma forma muito mais cordial, e aí ficava todo mundo muito bem, e também tinha ali o Bernie Ecclestone, que por vezes tinha que mostrar quem mandava, então ele não deixava as coisas saírem também dos eixos. Mas se você já viu alguma coisa nesse aspecto, como por exemplo greve de pilotos lá atrás e tudo mais, fala aí nos comentários, porque esse é um assunto bem interessante para a gente ver o tamanho da cagada que está sendo essa gestão do Mohammed Ben Sulayem e o tanto que a Fórmula 1 está insatisfeita com ele. Ele até tentou ficar amiguinho de novo, falando sobre a entrada da Andretti e tudo mais, só que, vamos dizer assim, a besteira já está feita. Para ele recuperar essa moral vai ser muito difícil. Você vê que até os pilotos ficam um pouco desconfortáveis ao lado dele, é como se eles não quisessem ficar conversando com Mohammed Ben Sulayem, e ele por vezes parece querer aparecer mais do que deveria, estar em momentos que não deveria, ou querer dar aquele tapinha nas costas quando a câmera tá passando, tudo para de alguma forma ter a imagem dele atrelada de forma saudável aos pilotos, sendo que você vê claramente que não é algo natural, não é algo orgânico, é bem forçado. Mas fala aí se você já viu alguma gestão tão ruim quanto essa. Vamos agora falar sobre McLaren e Red Bull. Pierre Wacher deu uma entrevista bem legal, em que eu vou deixar aí na descrição, você pode conferir ela na íntegra, é bem legal mesmo. E ele discutiu desafios, controvérsias da temporada 23, falou sobre 22, 24,
Abordou questões sobre conformidade técnica, especialmente relacionada à McLaren, enfatizou a importância de manter tudo num nível bom para todo mundo, né, num campo de jogo nivelado, como chama, e também refletiu sobre a complexidade de alcançar vitórias consistentes na Fórmula 1. Então, se você quer ver esse pacote completo, dá uma olhada na entrevista que está aí na descrição. O que interessa aqui para a gente no vídeo de hoje é o seguinte: ele vai falar sobre algumas soluções da McLaren, principalmente a asa traseira, que mesmo após a intervenção da FIA, continua tendo algum tipo de, como posso dizer, suspeita que não está em conformidade com o regulamento. Então, essa asa traseira da McLaren dá muito o que falar, mesmo depois da intervenção da FIA. E o Pierre Wacher dá uma declaração muito interessante. Ele fala que a asa, tanto antes quanto agora, ela não estava necessariamente na área cinzenta, porque o regulamento se torna muito atrativo para os engenheiros, eles querem explorar, eles querem buscar performance em cada canto, e isso é muito legal. Porém, existe um limite de acordo com o Pierre Wacher, e esse limite foi extrapolado pela McLaren, que a asa da McLaren não seria área cinzenta, mas sim um pouquinho mais colorida, dando a entender que infringe diretamente o regulamento técnico, que ele inclusive fala sobre regulamento técnico, afirma que o regulamento técnico é preto no branco, que é fato, então você não pode ter questões interpretativas, ou é ou não é, e eu concordo também com ele em relação a isso, já falei aqui algumas vezes no canal, por isso que eu sou contra você punir quem está na área cinzenta, porque se não infringe diretamente, não tem porquê você punir a equipe. Então nesse caso eu ficaria do lado da McLaren com essa solução deles na área cinzenta. Mas se infringe diretamente, se já sai da área cinzenta e vai para a área colorida do negócio, conforme diz Pierre Wacher, então tem que ser punido. Aí nós estamos falando de uma punição porque é regulamento técnico, tá? Você não pode ter margem para interpretações. E o problema disso é o quê? Que a FIA geralmente ela se impõe só quando as equipes reclamam. Então a FIA faz vista grossa, ela fala, ok, vamos deixar isso aí rolando de boa. E aí quando alguém reclama que ela fala, olha, tá acontecendo tal e tal coisa, aí as equipes decidem se deve banir ou se deve deixar, e a FIA faz aquilo que vai ter menos dor de cabeça. Então esse pra mim é o maior problema. A entrevista do Pierre Wacher é muito legal, recomendo que vocês assistam. Ela traz muita informação interessante e essa questão da asa da McLaren é também fundamental porque a McLaren é a equipe que mais deu saltos nesse regulamento em termos de desenvolvimento. Então é uma equipe que todo mundo tem que ficar de olho e qualquer solução que a McLaren colocar no seu carro vai sim gerar repercussão. Então tá todo mundo de olho em todo o carro da McLaren para entender como eles deram saltos tão grandes em 2 temporadas consecutivas. De qualquer forma, agora nós temos que esperar 2025 se a McLaren vai manter a sua asa traseira, se a FIA vai pedir para a McLaren tirar a asa traseira do jeito que está hoje, e aí nós vamos esperar para ver, porque tem sido bem legal essa guerra de desenvolvimento na Fórmula 1. Diz aí a sua opinião nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!